nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo do assunto regra de 3 simples, né? Eu havia prometido na videoaula anterior, onde eu fiz essa questão usando o mecanismo, né, de regra de 3, o método, né, de cálculo de regra de 3, e mostrei a vocês que eu faria essa questão agora usando só raciocínio lógico. Tá certo? Vamos fazer essa questão? Vamos ler primeiro a questão, onde ela diz o seguinte: um trem com velocidade de 48 km por hora gasta 1 hora e 20 minutos para percorrer certa distância. Para fazer o mesmo percurso a 60 km por hora, o trem gastaria... Bom, vamos lá? Vamos só raciocinar, gente. Vamos fugir um pouco da regra de 3, tá bom? Desse conceito, né, de regra de 3, e vamos fazer usando raciocínio lógico, né? E por que eu farei dessa maneira? É importante que a gente entenda o seguinte: muitas vezes a matemática ela procura simplificar as coisas, e nessa coisa de simplificar a gente acaba decorando como fazer as coisas, né? E o grande lance, o importante da matemática é nós aprendermos a raciocinar, é tomar uma situação problemática e dali tirar as nossas conclusões, sem entrar, isso é regra de 3, fica mecânico, a gente nem raciocina, já faz mecanicamente. E aqui a gente vai raciocinar, vai pensar um pouquinho. Vamos lá? Diz assim, ó: em cada hora, o trem faz 48 km. Gente, se um trem tem velocidade de 48 km por hora, isso quer dizer o seguinte: em cada hora ele percorre 48 km. Por isso que a gente fala 48 km por hora. 48 km em 1 hora. Perfeito? Então o nosso trem aqui, ó, ele está com a velocidade de 48 km horário, ele gasta 1 hora e 20. Então a gente concorda o seguinte: em 1 hora ele fará 48 km. Então já vi que o nosso percurso, né, o comprimento, né, dessa estrada já tem o 48 km. Mas ele não gasta só 1 hora, não, ele gasta 1 hora e 20 minutos. E aí a gente fica preocupado: ih, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Não é difícil. Vamos lembrar, 1 hora tem 60 minutos. E aí a gente vê o seguinte: espera aí, 60 minutos é 1 hora, 20 minutos é a terça parte da hora, não é? 20 minutos é 1/3 da hora. Tanto é que eu faço 20 minutos, 1/3. 40 minutos, 2/3. 60 minutos, 3/3, ou seja, a hora inteira. Então, em 20 minutos, que a gente sabe que é 1/3 da hora, ele fará, claro, 1/3 do que ele faria em 1 hora. Se em 1 hora a gente sabe que ele faz 48 km, 1/3 da hora ele fará, claro, 48 dividido por 6, olha lá quanto ele fará: 16 km. Não é? Vê se não é. Se ele faz 16 em 20 minutos, em 40 ele vai a 32, e mais esses 20 que estão faltando para 1 hora, ele chega realmente ao valor 48 km. Perfeito? Então qual é a quilometragem total que esse nosso trem percorreu? 48 na primeira hora, não é isso? E mais os 16 nos 20 minutos seguintes. 48 mais 16, olha só, 64 km. Acabei de descobrir que o percurso que esse meu trem levou foi de 64 km. E aí vão raciocinar: e agora com essa velocidade nova? Vamos ver a segunda parte do problema. Para fazer o mesmo percurso a 60 km por hora, olha só, ele tem que caminhar 64 km, hein, gente? Vamos pensar um negocinho aqui interessante para ficar bonitinho. Quer ver, ó? 60 km horário, pensei nisso aqui, ó. É o mesmo que eu falar 60 km em cada 60 minutos. É isso ou não é isso? 1 hora não tem 60 minutos? E aí eu percebo o seguinte: bom, quem faz 60 km em 60 minutos está fazendo 1 km a cada 1 minuto. Não é, gente? Olha lá, 60 km por 60 minutos. Eu cortei 60 com 60, 1 km em 1 minuto. Ou seja, a velocidade desse trem, né, é de 1 km por minuto. Olha só, ele fará 64 km em quanto tempo? Em 64 minutos. Ele não faz 1 km a cada minuto, gente. Não é isso? Ele vai fazer 64 km em quanto tempo? Olha lá, não é só multiplicar por 60, olha lá, 64 km, né? 1 km por minuto, 64 minutos, ele vai levar, né? 64 km, ele vai levar 64 minutos. Ou seja, 1 hora e 4 minutos. Essa resposta, né, 64 minutos, já estaria certa. Mas como o problema falou em 1 hora e 20 minutos, vamos dar a resposta para ele na mesma medida, não é isso? 1 hora e 4 minutos, né? 64 minutos, 1 hora tem 60 minutos, mas esses 4 estão sobrando, 1 hora e 4 minutos, confirmando a resposta que nós já tínhamos visto na nossa regra de 3. Qual é a diferença, né?
E por que eu estou ensinando isso? Eu não quero que vocês substituam esse método que eu estou fazendo, substitua o anterior, não é isso. O anterior é mais rápido, é mais mecânico, a probabilidade da gente, né, de a gente acertar é muito maior, mas eu estou mostrando a vocês que a matemática é racional, ela é raciocínio, sempre raciocínio. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ver que a matemática começa a ser lógica e começa a ser fácil. Né? Quer dizer, essa coisa de decoreba é sempre muito complicado em matemática. O importante é a gente raciocinar, pensar e saber exatamente o que a gente está fazendo. Quando a gente vai na decoreba, a gente flutua, a gente não bota o pé no chão. Quando a gente faz raciocinando, a gente botou o pé no chão e entendeu perfeitamente a situação. E digo mais a você, isso aqui você nunca vai esquecer. Quando você ouvir, por exemplo, né, que um trem tem velocidade de 80 km por hora, você já vai entender, pô, são 80 km em cada hora. Aí você já entende, legal. Faço em meia hora, são 40 km que eu vou andar, não é isso? E assim por diante. Tá bom então, gente? Perfeito? Mais uma questão resolvida, essa de regra de 3 simples, que acabei fazendo usando apenas os nossos conceitos, né? Os nossos conhecimentos de raciocínio lógico, bem imediato, bem simples, bem pé no chão. Perfeito? Então, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que o amigo conheça o nosso site. O nosso site é um site com mais de 200 páginas e totalmente gratuito. Você não paga nada, não tem que pagar nada. O nosso site é totalmente livre. Qualquer área dele é livre para você possa estudar o tempo que você achar necessário. Então,